o racional superior falando uma coisa por outra. Por ser assim, o redígio do desencanto, onde os assuntos são entremeados uns com outros, e, principalmente, envolvendo a natureza com as coisas racionais, com a fase racional, para acalmar sua fúria, e convencê-la a participar da fase racional, de forma positiva. E por assim ser, por ser esse o modo de comunicação do racional superior, os estudantes, sem os devidos esclarecimentos, vão sempre entender uma coisa por outra, porque naturalmente, vão assimilar o que está ali, escrito nas linhas, sem jamais observar as entrelinhas, ou confrontar o que está escrito, com todo o contexto cultural racional. Sendo essa forma de estudo crítico, o curso supremo do raciocínio, sem o qual, o estudante jamais vai vir a ter o correto saber racional. Estará sempre preso ao primarismo, permanecendo sempre na superfície do saber racional. E assim, por exemplo, temos o racional superior explicando a extinção dessa civilização, pelo progresso do enfraquecimento e degeneração da matéria. Nessa explicação, faz um paralelo entre os habitantes do mundo racional, que se extinguiram sem perceber. Como os seres humanos, hoje, voltados ao progresso material, sem perceber também, estão indo à extinção, e iriam passar para a classe de quadrúpedes. Assim diz o racional superior. Abre aspas. Então, a natureza vendo que ia se dar a mesma coisa que se deu com os racionais, então mudou de fase, da fase de animal para a fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio, para que desse modo, voltando todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Fecha aspas. Assim é o redígio do desencanto. Não é fácil de entender, principalmente quando a natureza é entremeada com as coisas da fase racional. Vejamos. O racional diz que a natureza vendo, que ia se dar a mesma coisa agora, como se deu com os racionais, a extinção dos racionais. Fala como se a natureza tivesse consciência do que se deu com os racionais, ou até mesmo como se tivesse visto a extinção dos racionais. Quando na verdade, a natureza nunca soube da extinção dos habitantes do mundo racional que entraram pela parte da planície racional, deformando-a, e se extinguindo em sua materialização. E acrescenta que, por a natureza ver a degeneração levar o animal racional à extinção, como se deu com os racionais, ela mudou de fase, da fase de animal racional, para a fase racional. Quando não é nada disso, quando não foi nada disso. Pois de racional, a natureza não sabia nada. O máximo que ela sabia eram as transmissões que recebia, mas que não dava muita atenção, por não ser nada preciso ou concreto para sua clara compreensão e ação. Então, a mudança de fase que a natureza fez, foi para dar um fim nessa civilização, onde mudou da fase que alimentava a vida pensante do animal racional, para a fase da vida pensante do animal racional sem mais o seu alimento, sem mais sua orientação, sem o seu governo para a nossa evolução. Então a natureza mudou sim de fase, mas para a era do fogo, para a fase de extermínio da humanidade, de todas as formas, jeitos e maneiras, criando assim, a fase de salve-se quem puder, e se puder. Se puder significa, que ninguém pode, pois se salva daqui, não se salva, dali. O que levou a vinda de Manuel, para ele sim, trazer a fase racional, e se entender com ela, a natureza, para explicar para ela a razão racional da vida. Os efeitos, as causas e as origens das causas, e a meta final, o mundo racional. Como aí está registrado, nos 1000 livros racionais, o entendimento de Manuel com a natureza. Aí sim, só com o passar do tempo, no final da vida, de Manuel, é que ela começou mesmo a tomar conhecimento da fase racional, dos habitantes do mundo racional, e do propósito da existência humana, que ela, até então, entendia como meros joguetes para sua distração, fazendo suas ferramentas, para elas, as duas energias, terem um sentido de vida. Então, no redígio do desencanto, tem essa mistura, tem esse entremeado de informações, falando uma coisa por outra, envolvendo em tudo, a natureza. E isto porque, é a natureza quem detém o poder de geração e manutenção, mas também,
de destruição total da humanidade, como muitas civilizações passadas já destruiu, e como já estava prestes a destruir essa também. Como aí está a humanidade, sendo destruída pelos poderes da natureza, com pandemias e doenças de todos os tipos, cruéis e impiedosas. Tsunamis, terremotos, secas, incêndios devastadores, inundações monstruosas. O terrorismo, as guerras. A inversão dos valores, a corrupção, fruto da crueldade dos que já têm seus pensamentos secos, o frio de matar, o calor de matar, e toda sorte de meios de destruição. Então, para aplacar essa sede de destruição da natureza, o racional se entendeu também, dessa forma, com a natureza, envolvendo sempre a natureza em suas falas, misturando a natureza com a fase racional. E isso jamais iríamos saber, se não nos fosse explicado pelo João, nesses muitos anos de colaboração para com todos nós. E o João, considerando o curso supremo do raciocínio, nos diz: não é o racional superior que fala uma coisa por outra, nós é que fazemos confusão, entendendo uma coisa por outra. Salve!